Olá, queridos irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para quem está me ouvindo em diferentes horários. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Uma abençoada e feliz semana que se inicia hoje, domingo, a todos. Na meditação de hoje falaremos sobre feliz é quem conhece o verdadeiro conhecimento. Antes de começar, queridos irmãos, eu gostaria de pedir que vocês deixem o like aí no vídeo, que vocês compartilhem o vídeo. Aqueles que quiserem comentar nos comentários agora, no decorrer do vídeo, no final do vídeo, fique à vontade. O comentário é facultativo. E que quem não se inscreveu no meu canal ainda está me ouvindo, que possa se inscrever, por favor. É importante, esse canal é de Deus, eu sou apenas o administrador, o mordomo. É preciso que o canal vá adiante. Tá certo? E agora vamos fazer uma oração para começar, que é que todos oremos juntos. Tá? Querido Deus amado, que o Senhor possa me inspirar neste momento. Que o Espírito Santo me tome e que ele fale através da minha boca, que eu seja apenas um instrumento. Que todas as palavras que eu disser, seja ela quanto a sua, venham do Espírito Santo do Senhor. Ilumine as pessoas que estão me ouvindo e a mim também, para que juntos possamos aprender e pôr em prática a nossa vida, pois estamos juntos no mesmo barco. Que os três maiores professores do mundo estejam aqui nos ensinando: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Que assim seja, eu peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos irmãos, embora esse título da meditação de hoje é um título que era usado principalmente pelo filósofo Sócrates, né? Mas nós podemos trazer ele para a realidade que nós estamos estudando aqui. Porque nós vamos olhar para esse título, mas com olhar para o verdadeiro, realmente verdadeiro conhecimento. E qual é o verdadeiro conhecimento? As Escrituras Sagradas. As Escrituras Sagradas, elas sim é o verdadeiro conhecimento, né? E elas é que nos trazem a felicidade realmente. Essas palavras que estão na Bíblia. Eu vou deixar para vocês aqui um. Eu vou. Eu vou, eu vou indicar para vocês que vocês leiam os livros de Apocalipse, Eclesiastes, Cantares e Salmos. Esses quatro livros, principalmente Provérbios e Eclesiastes, né, e principalmente Provérbios, são livros que falam muito sobre esse verdadeiro conhecimento, que nos traz muito ensinamento. Que nem, por exemplo, eu estou lendo esse livro agora no ano bíblico. Né? Ele fala que o filho sensato ouve os pais. Ele fala que a mulher sensata leva a família para a igreja. A mulher tola destrói a família. Né? Ele fala que a mãe correta, a mãe sensata, ela dá bons conselhos e leva o filho a progredir na vida. A mãe tola, ela só empurra o filho ladeira abaixo. Né? Enfim, queridos irmãos, a base desses livros de Provérbios, Eclesiastes, é a sabedoria. Pois a maioria dos provérbios, foi 99%, eles foram escritos por Salomão, né, filho do rei Davi, o rei Salomão. Também chamado de G de Dias, que é amado de Deus. Né? Então Salomão, ele foi considerado, e é até hoje, o homem mais sábio que já existiu na face da Terra. Né? Até hoje não houve nem vai haver um homem com sabedoria, porque ele tinha sabedoria de Deus. E foi esse mesmo homem que, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu esses livros. Né? Então, nesses livros, ele nos indica que o verdadeiro conhecimento é a sabedoria, que nós só vamos adquirir estudando a Bíblia Sagrada e seus textos. Né? A filosofia, por exemplo, ela nos tem alguns ensinamentos interessantes, só que muitas vezes distorcem para a realidade humana, para coisa, estilo de vida. Né? A gente fala filosofia de vida, mas nós temos que ver que a filosofia de vida correta para nós viver é a da Bíblia, né? Também conhecida como a filosofia teológica, da teologia.
Então, nós temos que entender que viver a vida não é como pensavam esses sábios aí. Sócrates foi um homem muito sábio, provavelmente. Mas ele tinha um defeito. Um defeito que o impossibilitou, por mais sábio que ele fosse, de alcançar o verdadeiro conhecimento, que é a falta de conhecimento divino, falta da Bíblia, das Escrituras Sagradas, né? Então, quando a gente entende, queridos irmãos, que nós temos um caminho a seguir, que vai nos levar rumo à vida eterna, ao milênio no céu e à vida eterna. Esse é o caminho. Ele é tortuoso, ele é cheio de obstáculos, ele é difícil, né? Sim. Mas esse mesmo caminho, ele vai ter um guia para nos ajudar nesse caminho, né? É como se a gente chegasse no obstáculo, tivesse um elevador que ia levantar a gente, né? E ia fazer a gente passar pelo obstáculo sem sacrifícios, ou com pouco sacrifício. É como se a gente tivesse um GPS indicando exatamente o que a gente tem que fazer. Como desviar dos obstáculos, dos caminhos tortuosos. Como mesmo que tivesse um caminho que era falta de calor, Deus daria o calor. Fosse excesso de calor, Deus resfriaria. E assim se vai. Agora, tem o outro caminho que ele parece ser um caminho lindo, cheio de árvores. Um caminho que parece um paraíso, realmente. Ele parece. Então, parece que é tudo legal. Parece que é o caminho certo. Realmente, você vai olhar, você vai ver que é um caminho que parece tudo legal. Só que é um caminho que é onde você vai andar sozinho. E esse caminho que você vai andar sozinho, além disso, ele vai ter também seus obstáculos. Né? Que é o caminho mundano, que é o caminho da vida. Né? Aí você fala, aquele caminho, eu vou naquela igreja. Porque ela anda por esse caminho. Porque ela é liberal. Então eu vou buscar ali porque eu quero viver nesse caminho do mundano. Eu quero continuar ali. É que nem os povos de Israel. Você vê que eles viveram no Egito, sofrendo aquela escravidão, e por várias vezes desejaram voltar à escravidão. Por quê? Porque a escravidão deles lá, em base, muito estava disfarçada de quê? De paraíso, de coisa. Por quê? Porque lá eles tinham o trigo, eles podiam fazer pão, eles tinham que comer, eles tinham Nilo para beber água ali encostada, porque onde eles moravam tinha o rio encostado, eles moravam nas melhores terras do Egito, tá? Essa é bem uma coisa muito importante, eles moravam nas melhores terras, né? Você vê que eles tinham, alguns deles tinham animais, né? Tanto que para fazer o sacrifício, eles tinham animais para sacrifício, né? Alguns tinham animais. Então não faltava carne, eles comiam bem no Egito. Uma coisa que eles não tinham realmente que se queixar é que a alimentação deles era boa. Eu falei, eles comiam o resto lá, não comiam o resto, eles comiam pão que eles mesmos faziam. Eles tinham frutas, nada faltava para eles lá, nada. Né? Só que o preço que eles pagavam por tudo aquilo era muito alto. Né? Serem surrados, chicoteados, humilhados, não tinham direitos a nada, eram escravos realmente, né? Eram maltratados, doentes não tinham que trabalhar, não tinham respeito nenhum, eram tratados como objetos. Mas para eles, nada disso aí tá, naquele momento ali no deserto estava importando. Eles preferiam estar lá sofrendo isso, mas estando na mordomia, tendo uma casa para morar, tendo água, tendo comida. Fácil. Só que Deus não deixou esse povo desamparado. Se eles estivessem realmente desamparados ali no deserto, dava até para entender. Mas Deus fez cair maná do céu para eles não passavam fome. Eles comiam o melhor alimento que eles poderiam comer ali. Aonde não tinha água, Deus transformava a água amarga em água doce, fazia sair água de pedra, fazia. Eles não passaram nenhuma necessidade.
Quando eles pediram carne, Deus mandou carne para eles. Não faltava nada naquele deserto para eles. Porque é então que eles insistiam em voltar para o Egito. Né? A resposta, queridos irmãos, é única. Eles não sabiam, eles não estavam acostumados a sofrer falta de comida, falta de água. Eles estavam acostumados a ser surrados, trabalhar na força ali, né? A dar o sangue nas obras, mas não estavam acostumados a passar fome, a passar falta de água, privações. E o ser humano, queridos irmãos, ele é capaz de qualquer coisa, para não passar fome e privação. De uma novela que a Record passou, né, antigamente, na época Mutantes, tinha um homem chamado Noé. Na verdade, ele se chamava Noel. Mas ele viveu na rua, porque o pai dele morreu, e ele perdeu o emprego, tinha uma esposa, e essa esposa era grávida, teve um neném, e tinha uma filhinha pequenininha, recém-nascida, e ele foi obrigado a ir morar na rua. Viu a esposa dele cada vez mais doente, ficando praticamente sem leite, a menina passando fome, né, a esposa cada vez mais doente, e no ato de desespero ele fez o quê? Ele foi no mercado e roubou um pedaço de pão. E por um pedaço de pão ele foi preso. Ele roubou um pedaço de pão no mercado para dar para a filha doente. Ficou preso no mercado, ficou preso na cadeia. Aí na cadeia você sabe que preso, a pessoa que é uma pessoa de bem, assim, ela acaba sendo atacada lá dentro pelos outros presos, né? É uma coisa normal disso, né? O bem é, começa a mexer com a pessoa que faz o mal, né? Então a luz dele estava incomodando os outros. Então ele começou a ser atacado, foi atacado por um preso, ele se defendeu, esse preso acabou se machucando na briga, ficou em coma, e ele ficou preso durante 5 anos lá, e ele acabou aproveitando uma fuga da cadeia e fugiu, junto com os presos. E foi trabalhar no circo, né? E era uma pessoa de bem no circo, né, tal. E aí ele acaba depois, alguém do circo descobre que ele era foragido, entrega ele para a polícia sem saber que ele era pessoa de bem, que ele foi preso justamente, praticamente, né? E ele foge tudo, mas nosso olhar, uma pessoa foi lá roubar porque passou necessidade. Será que você, se tivesse com o seu filho passando necessidade, será que você não iria também roubar alguma coisa para não deixar o seu filho passar fome? Se não tivesse outro jeito? Provavelmente, né? Agora vamos olhar o ponto de vista lá do deserto, o povo de Israel no deserto, sofrendo as consequências do deserto. O deserto não tem árvores, não tem frutas, não tem nada, não tem água. E você lá com os teus filhos, com a tua família, eles começando a sentir falta daquilo. Sabe que sem isso, eles morrerão. Será que vocês vão pensar, lá no Egito pelo menos eu tinha água, eu tinha comida, isso aí não ia faltar. Tem que pensar também, se pôr na pele da pessoa que está passando por aquilo, né? Mas o fato é que eles não faltavam nada. Porque sempre que a água faltava, Deus mandava mais água. Sempre, todo dia tinha comida, não faltava comida, né? Tinha a proteção de Deus. Deus guiava com a nuvem durante o dia, com a nuvem de fogo durante a noite, clareava o acampamento. Né? Então, queridos irmãos, você vê, mesmo esse povo sendo liberto do cativeiro lá do Egito, eles continuavam querendo voltar para o cativeiro. Entendeu? Hoje em dia, queridos irmãos, continua a mesma coisa. Jesus veio, morreu naquela cruz e abriu a porta do nosso cativeiro. Nós estamos livres da morte de Jesus na cruz. Mas nós insistimos em ficar dentro do cativeiro e seguir o caminho do cativeiro, né?
Por quê? Porque o cativeiro, ele está disfarçado de uma bela feijoada. Ele está disfarçado por um belo cálice de vinho, por uma hélice, uma, uma bela taça de champanhe, por um belíssimo gosto de um licor. Ele está disfarçado por uma bela, prazerosa relação sexual, sem casamento. Ele está disfarçado por uma bela noitada numa balada. Ele está disfarçado por sair ali parecendo uma dondoca maquiada mulher. Ele está disfarçado para aquelas pirigués que estão com as coxas de fora, mostrando tudo para todo mundo. Ele está disfarçado pelas tatuagens da vida, pelos piercings da vida. Ele está disfarçado por tudo que vai contra o ensinamento de Deus. Ele está disfarçado pelo conforto de achar que uma pessoa morre, em vez de estar na sepultura, no pó da terra, está lá no céu com Deus. Ou está no inferno, no caso no céu com Deus. É muito comum a pessoa morrer e falar, ela está lá agora, vai olhar por mim de lá, né? Em novela, tudo você vê falar isso. Mas isso é um pensamento que não é bíblico. Então está disfarçado com isso. Pessoas preferem seguir o que querem, entendeu? A pessoa fala, eu vou naquela igreja porque ela é liberal. Eu quero servir a Deus, mas não quero parar de comer a minha feijoada, o meu torresmo, né? A minha linguiça calabresa, minha mortadela, meu presunto, meu presuntado. Eu quero servir a Deus, mas eu não quero guardar o sábado. Eu quero servir a Deus, mas não quero parar de tomar minha bebidinha alcoólica. Eu quero servir a Deus, mas não quero deixar de ir na balada. Eu quero servir a Deus, mas não quero deixar de fornicar, de me masturbar, de assistir a pornografia. Gente, é isso que está disfarçado, aquele caminho, aquele paraíso, está disfarçado nisso. Esses pequenos prazeres da vida disfarçam o caminho tortuoso que aquilo está te levando. Você acaba não enxergando porque você está querendo viver aquilo. Eu posso dizer para vocês com experiência própria, porque durante muitos anos da minha vida, mais de 30 anos, né, eu vivi nesse caminho tortuoso, nesse caminho que parecia paraíso. Eu vivia, amava, um dos meus pratos favoritos era feijoada. Eu vivia do prazer da vida, estava ali. Né? Eu não bebia bebida alcoólica, eu não bebia. A coisa que eu bebia era um pouquinho de vinho e champanhe no fim do ano. Nunca fui de beber, nunca gostei. Graças a Deus. Nunca fui de embalada. Mas eu vivia ali, no mundão, tava na minha, não queria saber de igreja nenhuma. Achava que toda igreja era porcaria, que toda igreja eram ladrões, que estavam querendo dinheiro, dinheiro, que era só lavar dinheiro nas igrejas, né? Mas um dia, eu comecei a conhecer a Deus. Eu comecei a assistir as novelas bíblicas da Record. Me lembro que acho que a primeira novela bíblica da Record que eu assisti foi Rei Davi. Né? Depois, eu reassisti o Rei Davi, quando ele reprisou. E aí veio a novela que mudaria a minha vida para sempre, que é a novela Os 10 Mandamentos. Depois de ver todos aqueles feitos no Egito, depois de ver a novela Terra Prometida, continuação dos 10 Mandamentos, aquilo mexeu muito comigo. E eu comecei a ter mais vontade de querer saber mais sobre Deus. Depois de assistir a novela Apocalipse, Rico Lázaro, Jesus, então, foi fantástica. Depois de assistir Esther, a minissérie Lia, Sansão e Dalila. Depois de assistir a novela Gênesis, a novela Reis, a novela Jezabel, o Rico e o Lázaro, a novela José do Egito. Agora há pouco a minissérie Rainha da Pérsia. E agora a minissérie Neemias. Gente, eu mudei totalmente. Eu conhecia esse Deus. Passei a sentir vontade dele.
conheci essa abençoada emissora da TV Novo Tempo. Comecei a estudar a Bíblia lá vendo os programas e comecei a ler a Bíblia. Peguei minha Bíblia lá em São Paulo, que estava guardada com as anotações do livro de Macedo. Eu cheguei no cinema e assisti o filme do Edir Macedo, Nada a Perder 1. Assisti o Nada a Perder 2 na televisão. Eu tinha uma Bíblia que eu comprei com as anotações do livro de Edir Macedo. Essa Bíblia veio numa caixa, tudo muito bonita. E foi com ela que eu evangelizei. E hoje, eu sirvo o caminho do Senhor. Hoje eu ando por esse caminho tortuoso, que parece feio, que parece cheio de obstáculos. Eu sei que quanto mais eu seguir esse caminho, mais eu vou sofrer. Por quê? Porque o inimigo, ele vai fazer de tudo para que eu desvie do caminho e vá para o outro. Quanto mais eu estiver nesse caminho, mais perto eu estiver chegando no destino do caminho, mais ele vai me atacar. Porque ele não quer que eu alcance a vida eterna. Ele quer me convencer de todo jeito que eu tenho que ir para aquele outro caminho. Só que quanto mais ele me faz sofrer, mais eu sei que eu estou no caminho certo e mais eu quero ir nesse caminho. Comigo é o contrário. Por quê? Porque eu entendi, eu compreendo que quanto mais o caminho certo eu tiver, mais ele vai me derrubar, mais ele vai tentar me derrubar, mais ele vai me passar a rasteira, mais ele vai me fazer sofrer porque ele quer que eu vá para o caminho errado. Então, nada que ele faça comigo é capaz de me derrubar nesse caminho. Não dessa maneira como ele está fazendo, pode ser que ele arranje outra maneira. Mas eu garanto que não vai ser fácil, né? Não vai. Então, queridos irmãos, nós temos que entender que nós temos dois caminhos a seguir. O caminho certo, tortuoso, e o caminho errado. Né? Aquele caminho errado, tá, assim como lá estava disfarçada o Egito ali, das coisas boas que eles tinham, ali estava disfarçando o errado que eles estavam vivendo, assim está acontecendo hoje conosco. O caminho errado está disfarçado de paraíso, com flores, com animais, com um monte de coisa bonita, né? Alimentos deliciosos, só que fazem terrivelmente mal à sua saúde. Aquele caminho, parece que esse caminho aqui eu vou sofrer mais do que o outro, só que o caminho também vai ter muito sofrimento. Por quê? Porque o destino daquelas pessoas que estão seguindo o caminho tortuoso é muito, muito certo. É uma cama de hospital, com doenças graves como câncer, como cirrose, doenças do fígado, pessoas que vão sofrer terrivelmente antes de morrer. Por quê? Porque elas estão seguindo aquele caminho tortuoso. E pessoas que, se não se arrependerem do que estão fazendo, ainda vão ter um destino pior ainda, que é ser jogado no lago de fogo com enxofre. Já pensou você queimando num lago de fogo com enxofre? Já pensou nisso, queridos irmãos? É o destino daquele caminho. Está só disfarçado. Porque Satanás, ele é um expert em manipulação. Satanás tem o poder da sedução. Ele sabe como seduzir, como contornar. Satanás é igual aos mutantes, Gore e Rodrigo Maia, da novela Os Mutantes, né? Gore porque é Gore de Górgora, né? A Górgora e o Rodrigo Maia. Os dois, o Gore Maia e o Rodrigo Maia, os dois são Maia. Né? Então, os dois têm o poder da hipnose, eles conseguem hipnotizar, né, as pessoas. E é exatamente isso que o Satanás faz, ele hipnotiza. Ele faz, a hipnose dele, como é que ele faz? É através das coisas que parecem boas. Então, nossa, que coisa gostosa com uma batata frita. Nossa, que delícia um frango frito. Nossa, que delícia uma coxinha. Nossa, que delícia uma pizza. Nossa, que delícia você comer um hot dog. Nossa, que delícia comer um lanche hambúrguer com maionese, ketchup, milho, um monte de coisa. Nossa, que delícia. Que delícia comer um pão de queijo. No- Tudo isso, quer dizer, é gostoso. Vai estar destruindo o seu corpo, acabando com a sua saúde, te levando para um infarto, para um AVC, para um câncer. Esse é o destino que está com esse tipo de alimentação. Né? Então, queridos irmãos,
Cuidado. Satanás disfarça o que é ruim de bom. Nós vimos lá no caso de Ló. O exemplo de Ló nos demonstra corretamente. Ló tinha o deserto de um lado e aquela floresta do outro. E ele escolheu ir para a floresta. Mas aquela floresta deu em Sodoma. Mesma coisa acontece hoje em dia. Nós temos o deserto tortuoso, cheio de obstáculos, e a floresta de paraíso para seguir. Nós sabemos que esse caminho tortuoso ele vai nos levar à vida eterna no céu. E sabemos que aquele caminho ali, que parece o paraíso, vai nos levar rumo ao lago de fogo e à morte eterna. Qual é a sua decisão? Assim como Ló sabia. Ele sabia muito bem que aquela direção levaria a Sodoma. E ele sabia o que era Sodoma. Depois, Ló teve a oportunidade de conhecer pessoalmente a Sodoma. Ele entrou lá dentro. Ele sentiu aquela energia horrível de Sodoma. E não quis de jeito nenhum ficar lá. Mas depois que ele foi sequestrado, e que Abraão libertou ele, sabendo que era Sodoma, ele aceita a oferta do rei de Sodoma, dar uma casa para ele dentro da cidade de Sodoma. Conhecendo que era Sodoma. Ah, por quê? Porque ele se deixou levar e falou, não, Sodoma mudou. Né? Sodoma mudou. Sodoma agora é diferente. Mudou, as pessoas morreram que estavam lá, vai recomeçar uma nova cidade, uma nova Sodoma. É a mesma coisa, não mudou nada. A mesma coisa acontece hoje em dia. Satanás fala, a lei mudou, as coisas mudaram, a aliança mudou, o Novo Testamento foi abolido, o Velho Testamento foi abolido, o Antigo Testamento foi abolido. Mudou. Só que a hora que você chegar lá na frente, você vai ver que nada mudou. Continua a mesma coisa. Você está cometendo o mesmo erro de Ló se você seguir esse caminho. Que vai te levar, você sabe muito bem aonde. Né, queridos irmãos? Então, queridos irmãos, nós devemos estudar a Bíblia, porque ela é a fonte do verdadeiro conhecimento. E pode ter certeza que tem pessoas que defendem esse conhecimento em vários lugares por aí. Olha a história de Jetro, por exemplo. Quem foi Jetro? Alguém lembra? Jetro era o sogro de Moisés. E a Bíblia também dá um outro nome para ele, agora que eu não vou lembrar. Mas ele era sacerdote de Deus. Aonde? Em Midian. Né? E aí você vê o quê? Ele era sacerdote de Deus em Midian. Aí fala para você, Midian, eles temiam a Deus? Eles eram pessoas que serviam ao Senhor? Claro que não, queridos irmãos. Né? Midian não servia a Deus. Mas eles eram descendentes de um homem que servia ao Senhor, que era Abraão. Pois quem fundou a cidade de Midian foi o filho de Abraão com Quetura. O filho dele chamado, justamente, Midian. Né? Então, Jetro, ele seguiu os ensinamentos da família dele, que eram sacerdotes do Senhor. Demonstrando isso aí, queridos irmãos, que mesmo num lugar onde só existia, onde existem coisas erradas, pode ter pessoas que são sacerdotes de Deus. Ou seja, em todas as igrejas que nós temos, queridos irmãos, tem sacerdotes de Deus, tem pessoas sinceras que servem ao Senhor. Em todas elas. Então, vai ter gente salva em todas elas. Eu não posso apontar o dedo e falar que aquela igreja não presta, aquela outra não presta. Não. Tem gente que foi em toda igreja. Não, como eu já cansei de falar, não é a igreja que vai salvar ninguém. Não adianta a pessoa vir para dizer, eu vou para a igreja adventista porque ela vai salvar alguém, ela é a certa. Não. Não é a igreja adventista que não vai salvar ninguém. Você tem que ir para os braços do Senhor para ser salvo. Você tem que ir para a Bíblia e seguir o que está escrito na Bíblia para ser salvo. Independentemente da igreja que você congrega, que você frequente. É na Bíblia que você tem que ir. É ali que você tem que estudar. Se você não estudar a Bíblia, se você não for para ler a Bíblia,
você não vai servir a igreja nenhuma. Nenhuma. Captaram? Você não vai seguir nenhuma igreja. Se você... Não adianta você ir. Nenhuma delas vai te levar para o céu. Nenhuma. Nem adventista, nem nada. O que vai te levar para o céu é o estudo da palavra do Senhor. É o estudo das escrituras sagradas. Porque ela é o verdadeiro conhecimento que nos traz a verdadeira sabedoria que vem de Deus. Ela é o fruto do manual da vida, que nos vai mostrar o que nós devemos alimentar para ter saúde, como nós devemos agir, como nós devemos ver as pessoas, como nós devemos pensar do ser humano, sentir o amor ao próximo do ser humano. Captou, queridos irmãos? É ela quem vai nos mostrar. É ela que vai nos ensinar a ser piedoso, misericordioso, ajudar as pessoas. Mais uma vez, eu vou usar um exemplo da novela Mutantes da Rede Record. Uma mulher, no início da novela, aparece uma moça de óculos, né, interpretada pela atriz Karina Bach, que está chegando em uma cidade que ela não conhece, ela veio do Rio Grande do Sul, estava chegando em São Paulo, e ela para na frente de um prédio. Começa a tocar a campainha no apartamento, vai chamando no apartamento e tal, e aí o porteiro fala que chamou e não tem ninguém no apartamento, que eles viajaram. Ela veio para ficar na casa dessa pessoa. E aí ela tinha combinado com essa pessoa. Aí ela pega, liga para essa pessoa, e a pessoa fala, tô na praia. Eu vim pra Maresias, não sei o que, não tem como, arranja outro lugar para ficar e desliga. Não se importou a mínima com, com aquela moça. Né? Como combinou, a pessoa conhecida, devia ser amigas, alguma coisa do tipo. Combina uma coisa, não tá lá. E aí quando vê que a pessoa tá ali, não tem onde ficar, não conhece ninguém naquela cidade. Ela simplesmente fala, esqueci, tô viajando, tô em Maresias, posso fazer nada, procura outro lugar para ficar e desliga a ligação. Isso é não ter amor ao próximo. Mostrando que não se importa nada com aquela pessoa. E se fosse ela no lugar da moça, será que ela ia gostar de ser tratada desse jeito? O mínimo que ela tinha que fazer é ligar para alguém ali de perto dela, conhecido, que pudesse abrigar a moça, ajudar de alguma maneira. Captaram? E para completar a sequência dessa cena, aí aparece uma senhorinha dirigindo um carro e ela bate no outro carro. A moça pega e, mostrando, diferentemente da outra, ela mostra amor ao próximo e vai lá tentar socorrer a senhorinha. Ver se tá tudo bem. E aí falou que você tá tudo bem, só que o carro quebrou, né? Fazer o quê, né? Tá tudo bem. E aí, quando ela tava socorrendo a senhorinha, passa uma outra mulher e rouba a mala dessa moça. Agora você pensa, a mulher numa cidade que ela não conhece, sem ter para onde ir, não conhecendo ninguém. E agora sem nada, nem dinheiro, porque roubaram tudo dela. Olha a situação dessa moça. Essa mulher que passou e roubou a mala dela, não teve também amor ao próximo, né? Como que ela só passa e rouba aquilo não é dela? Será que ela não pensou que aquela mulher precisava daquela mala? Que ela tava chegando, né? Que podia ter coisa importante daquela pessoa, simplesmente ela roubou. Só que muitos capítulos depois da novela, depois que o marido dela começa a se envolver realmente com crimes mais graves, assassinatos, ela começa a orar para Deus. E em uma das cenas, ela pede a Deus que ajude ela a ter amor ao próximo. Né? E ela se transforma de tal maneira que ela entrega depois o marido para a polícia e tudo mais, se separa dele. Você entende? Então, o amor pela verdade dela, esse apego a Deus, ir atrás de ler a palavra da Bíblia, fez ela querer ter amor ao próximo. E é isso que ela pediu atrás pra gente. E ninguém é feliz se não tiver saúde, se não tiver amor ao próximo. Se as pessoas à sua volta não estiverem felizes, você também não consegue estar feliz. Então muita gente acha que querer viver ao lado de alguém, querer viver como se fosse sozinha, se fosse solteiro, por exemplo, ou se viver sozinho, que isso não adianta.
A pessoa pode até fazer o teu gosto, mas ela não vai estar feliz, e ela não estando feliz, você também não está. Você tem que entender que quando você vai morar com uma pessoa, seja seu marido, seja só um amigo, uma amiga, amigos que resolveram morar juntos ali para dividir o aluguel, como na novela ali, o Mutantes, mais uma vez, exemplo, essa mesma senhorinha, ela acaba levando a moça para casa dela, porque ela aluga quartos na novela. Ela é uma professora aposentada e ela aluga os quartos da casa para ajudar na renda da casa. Só para mulheres sozinhas e direitas, claro. Ela levou essa moça para lá. Agora você ajuda ali, mora as moças e ela. Mas ela deixa as moças como se estivesse em casa. Você entendeu? As moças usam a cozinha, tudo normalmente. Entendeu? Não estão morando juntas. Mesmo que a casa seja da senhorinha, as outras também têm direito sobre a casa, já que elas estão morando juntas. Você entendeu? E ainda estão pagando para morar, né? Então, se você morar com amigos, com seu marido, com sua esposa, todos têm que ter os mesmos direitos ali dentro. Quando você casa, os dois tornam uma só pessoa. Então a vontade tem que valer para agradar os dois, não um só. Não é mais a sua vontade, é a vontade dos dois. Que deve ser tomada em união, em comum acordo, e não individualmente. E quando você mora com outras pessoas que não são casadas, são amigos, falando junto, é a mesma coisa. Vocês não são um só, mas vocês dividem o mesmo local. Esse local pertence a todos vocês que estão morando ali, não só um. Mesmo que um seja o dono. Então, se você vai fazer algo no local, tem que ser combinado. Tem que ser visto. Ah, vou pintar as paredes de tal cor. Ah, mas eu prefiro agora, vamos escolher uma cor que agrada a todos. Então, se tiver um infeliz ali, todos vão acabar ficando infelizes naquele lugar. Porque ninguém é feliz. Se a pessoa é realmente uma pessoa bondosa, você não vai ficar feliz vendo a outra triste. Isso já demonstra a falta de Deus no relacionamento. Né? Outro dia eu estava assistindo o programa da Patrícia Bravanel, no SBT, e a Simone Mendes foi participar lá com o marido. E aí foi perguntar para ela qual era o segredo do casamento feliz que ela estava tendo com o marido. Ela falou, tem Deus no centro do casamento. E é exatamente isso. Deus tem que estar no centro não só do casamento, mas da sua casa, da sua vida. Ou seja, se você tem Deus no centro, se você tem Deus consigo, se realmente você tem o verdadeiro conhecimento, você vai olhar para aquela pessoa que não está feliz e também não vai conseguir estar feliz. Somente uma pessoa que está distante de Deus, está nas trevas, está no caminho errado, que consegue ser feliz vendo o outro triste. E eu não consigo. Ou todo mundo está feliz, ou todo mundo não está. Entendeu? Então nós temos que ver que nós temos que estar todos na sua casa, no seu trabalho, feliz. É por isso que eu já gravei o que eu estou falando. Se você não está feliz no trabalho, você não vai estar feliz na sua vida. Tudo faz parte do verdadeiro conhecimento, queridos irmãos, que você só vai adquirir estudando as escrituras sagradas. Tá certo? Agora vamos pegar e vamos fazer uma oração de encerramento. Querido Deus amado, que o Senhor esteja conosco, nos ajudando, nos iluminando, Pai. Que nós possamos cada vez mais se apegar e se aprofundar na Bíblia para termos o verdadeiro conhecimento e só assim alcançarmos a felicidade, querido Deus. Que nós possamos, meu Deus, estudar profundamente as Escrituras e que o Espírito Santo, que inspirou esses autores a escrever esses textos, que agora ele nos ilumine para que possamos ver esta verdade, Senhor. Eu, as pessoas que estão me ouvindo, inscritas no meu canal ou não, e aquelas que não que estão inscritas, mas não estão me ouvindo, querido Deus. Que todas possam ser iluminadas a estudar a Bíblia, sentir o desejo de estudar a Bíblia. E profundamente conhecer o verdadeiro conhecimento, conhecer como deve agir e alcançar a sabedoria, alcançar a felicidade. E conhecer o caminho certo a se seguir. Que Deus esteja sempre conosco, Senhor, que Deus esteja sempre com a gente, meu Deus. Que possa, Senhor, nos ajudar sempre, Pai, nos guiando no caminho certo, Pai. Aqueles que estiverem me ouvindo, seja inscritos no meu canal ou não, e aqueles que não estão me ouvindo, mas estão inscritos no meu canal, que estiverem trabalhando no dia de hoje, que possam voltar para casa em segurança, Senhor. Esteja sempre junto com todos nós, Pai. Eu oro e peço, em nome do Senhor Jesus, que estejamos todos juntos sempre, Senhor, e que juntos possamos estar na vida eterna. Abençoe este canal e abençoe, Senhor,
para que possa ser uma porta de entrada para a vida eterna, Pai. Que as pessoas que estiverem aqui possam te alcançar, Pai. Abençoe sempre, Senhor. Senhor, faça que esse canal seja conhecido, Pai. Faça ele expandir, Senhor. Faça ele expandir para que ele possa alcançar o maior número de pessoas possível, Senhor. Que essa é e sempre vai ser a intenção deste canal, o objetivo deste canal, Senhor. Que possa alcançar o maior número de pessoas possível e levá-los à vida eterna, Pai. Que o Senhor administre esse canal, Senhor. Continue sendo apenas o seu administrador, mas que o Senhor é que esteja no comando do canal, Senhor. Que ele possa fluir e possa levar as pessoas a Deus. Que assim seja. Eu peço e oro em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos que estão me ouvindo. Inscritos no meu canal não, e também aqueles que são inscritos e não estão me ouvindo, Senhor. Abençoe a todos. Que assim seja. Abençoe a mim também. Amém. Obrigado, queridos irmãos. Que Deus abençoe a todos. Que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Lembre-se, somente lendo as Escrituras Sagradas vocês vão alcançar a verdade, conhecimento verdadeiro. E alcançar só depois de alcançar esse conhecimento é que de fato vocês vão ser felizes. Porque vocês vão entender que a Poliana, na novela Aventura de Poliana, estava certa. Nós devemos viver jogando o jogo do contente, olhando sempre o lado bom das coisas e não o lado ruim. Porque nós estamos aqui só de passagem. Nosso mundo, a nossa vida verdadeira, ela vai começar depois que Jesus vai nos buscar, lá no milênio no céu e depois na vida eterna aqui na terra mesmo, purificada. Antes disso, irmãos, nós só temos uma coisa a fazer: seguir o Senhor, fazer o melhor para a nossa saúde, pelas pessoas e esperar. Porque o mundo nós não vamos mudar. A maior parte das pessoas vão para o lago de fogo, nós sabemos disso. Mas quanto mais pessoas a gente trazer para nossa causa, melhor. Tá certo? Muito obrigado, queridos irmãos. Que Deus abençoe a todos. Falou.